Oi, boa noite. Meu nome é Darlen, eu falo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu vou gravar esse vídeo para deixar algumas coisas registradas e pode ser que em algum momento seja útil para alguém e alguém se anime a falar mais ou menos daquilo que eu vou falar. E eu vou falar de culto evangélico. Eu sou alguém que eu gosto muito da vivência espiritual. O ambiente que eu mais gosto é o ambiente da igreja. Eu me sinto melhor para lazer, já que eu trabalho com evento, eu trabalho numa empresa que trabalha com evento. Então, o que eu mais gosto são os momentos religiosos, assim, os cultos religiosos, a missa, todos os eventos religiosos cristãos, que tem Cristo por centro. Eu sou um admirador, um apreciador, um apaixonado e eu vou sempre que possível. Fui no culto evangélico, eu nunca tinha ido nesse domingo, dia 19 de fevereiro de 2023. Fui ao culto evangélico da tardinha, um lugar diferente, bem estruturado, alegre, bem acolhido, muito bom. Eu não vou falar o nome só porque acho que não vale a pena assim tu identificar, porque vai parecer que é um problema daquele local, mas daqui a pouco tem alguma outra igreja também que comete, não é comete os mesmos erros. Eu não sou o Senhor da verdade, eu não sei o que são erros, o que são características. Mas daqui a pouco tem uma igreja que tem as mesmas características, ela pode refletir pelo menos, se questionar pelo menos. Um ministério grande, bem equipado, em cima de um palco. Eu cheguei lá, uma pessoa falando, fomos bem acolhidos, uma equipe de acolhida, aí sentamos. Meu filho achou a princípio que era, assim, teve uma moça que fez uma apresentação, depois já começou uma música atrás da outra, várias músicas. Primeiro bem mal tocado, assim, parecia que faltava a parte técnica, assim, faltava talento para música mesmo. Aí depois foi se ajustando e ficou mais harmônico. Aí depois da segunda música, assim, consecutiva, sem ninguém conduzir nada. Quando tava na primeira música ainda. Na primeira música, filho, surgiu a dança. Já surgiu na primeira música? É? Na primeira dança, aí surgiu assim um rapaz fazendo umas firulas com um lenço e muito estranho. Nossa, mas muito estranho. Do nada. Daqui a pouco chegaram duas mulheres, né? Começaram a dançar também com os. E você olhando pra frente, aquela apresentação. Acho que tinha duas mulheres. Sim, e duas mulheres e um homem. Aí, aquilo, eu não sabia, assim, eu que fui pela primeira vez, não sabia se era uma apresentação, ia ter um final, ia ter uma conclusão, era uma coreografia que tinha um significado, que ia ter um início, meio e fim. Aí fiquei prestando atenção e não acabava nunca. Eu senti que era só uma dança com umas roupas diferentes, umas roupas alternativas, assim, meio diferentes, e não ia terminar em lugar nenhum. Aí quando eu vi que não ia, aí lá pela segunda música, meu filho perguntou se era um show. Pai, nós vamos num show, pai? Eu disse, não, filho, nós vamos num culto. E não tem nenhum problema de ter instrumento, de ter música, não é essa a questão. A questão é que estava desarmônico, assim, estava não estava. Meu filho diz que teve poucos momentos de oração, poucos momentos de as pessoas orando para Deus. E era bem estranho mesmo, bem esquisito. Aí tocou duas, três músicas, e aí eu comecei a fechar os olhos, aí lá pela segunda música, uma música que eu conhecia, aí tentei rezar, entrei em oração, e eu tenho uma espiritualidade, graças a Deus, muito forte, e eu não me deixo influenciar muito, fechei o olho e comecei a rezar. E me abstraí aquela questão da dança, das coisas que não estavam do jeito que eu queria, e me apeguei ao que importava, que era Jesus e Deus, e me aprofundar na minha fé, aprofundar na minha oração.
E quando vê, começou um barulho forte, assim, parecia uma buzina. Bam! E eu abri o olho, assim, porque é um barulho forte dentro do local. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí daqui a pouco fechei o olho de novo, tentei voltar para minha oração. Bam! De novo, eu disse, meu Deus, o que é isso? Quem tá buzando na volta? E, nossa. Aí, aí, aí você sabe o que tinha no culto? Tinha um cara de berrante. Um berrante. Eu não sei por que motivo aquele cara dá um berrante. Eu não sei que fundamento tem. Eu não sei. Eu tento não julgar, assim. Mas que coisa mais esquisita aquele cara, aquele berrante no culto. Meu Deus do céu. Cara com berrante no culto. Berrando. Um berrante berrando no culto. Eu disse assim, será que eu sou o gado de Jesus e o cara tem uma simbologia a isso? Será que palavra, assim, tentei ver uma referência das trombetas, é uma analogia, uma enculturação das trombetas no povo do Antigo Testamento. Eu fiquei tentando justificar para minha cabeça aquela coisa que está acontecendo, mas nossa. Aí depois uma palestra técnica falando um monte de coisa. E teve uma questão que o pregador ele falou que o palestrante, se lá era palestrante ou era pregador, que ele estava muito preocupado que nos Estados Unidos tem igrejas que aprovaram o casamento entre homossexuais. Em primeiro lugar, uma pregação muito fraca, assim, sem uma contextualização profunda com a Bíblia, sem uma grande revelação de uma coisa mais entusiasmada da palavra de Deus, ou uma peculiaridade da palavra de Deus, uma coisa que levasse a uma reflexão diferente. Aí ele se apegou a uma questão social, que lá nos Estados Unidos estava aprovando o casamento de homossexual, e que se imagina se aquilo acontecesse ali. Nossa, e eu fiquei pensando, nossa, se tivesse algum homossexual aqui, ia se sentir não acolhido, né? Sabe, naquele grupo assim já estava tão precário já, ainda era excludente, sabe? Além de precário em manifestar uma boa nova, que a gente ouvisse, olha, hoje eu ouvi uma boa nova, a boa nova do Evangelho, a boa nova da palavra, a boa nova da anunciação de Jesus, a boa nova da anunciação do amor, do perdão, da remissão dos pecados, da glória, da graça, da bênção. Além de não ter uma coisa em nenhum desses sentidos mais profunda, ainda teve uma ação de exclusão meio aleatória, assim, porque não era o assunto, não, ele não fez uma grande reflexão, chegasse a alguma conclusão, nada, só excluir por excluir. E se fosse um homossexual ali, eu acho que Jesus faria como ele fez com a pecadora perdoada. Eu acho que ele acolheria e diz assim, olha, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho que essa questão já está amadurecida na igreja, em qualquer igreja. Que Jesus veio para os pecadores. Que a verdade é para os pecadores, que a graça é para os pecadores, que a fé é para os pecadores. A fé não é para quem tem fé. A comida não é para quem já foi alimentado. O cobertor não é para quem já está passando calor embaixo das cobertas. Sabe? A graça é para quem está na desgraça, sabe? E tu não tira ninguém da desgraça com ódio, com... Cara, acolhe a pessoa. Falta visão, assim, de algumas pessoas de olhar a pessoa e não olhar o problema, não olhar o pecado. O problema ou o pecado que eles supõem que a pessoa tem. Eu eu acho que eu vivo demais, eu tento viver demais, assim, entre os publicanos e pecadores, que nem Jesus viveu, o pessoal que vive na minha volta, assim, cristão, aquela ratazana da igreja, assim, é o que menos tem. Na verdade, às vezes eles vão na missa e vão no culto por minha influência. Então, eu acho que eu tô
inserido no mundo, fazendo aquilo que mais ou menos eu acredito que seria um papel cristão no mundo, e é bem desagradável quando eu vou na igreja e vejo uma maré contrária, que é aquele trabalho que eu faço de ir pelo mundo, sabe? Anunciar, com tanta dificuldade, que a gente tem pouco tempo, tem tanta coisa que nos sufoca, assim, para a gente poder falar uma coisa positiva. E quando consegue levar alguém assim para um ambiente cristão, a pessoa se sente excluída pela imperícia, pela a falta de preparo de uma pessoa que está com o microfone na mão. Que Deus ilumine nosso coração, que o Espírito Santo ilumine nosso coração, que Jesus me perdoe se eu falei alguma coisa que seja errado nesse vídeo, e que todos nós possamos ter a experiência do amor do Pai na nossa vida. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.